Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mateus 22, no seu verso de número 1, amém? O título diz o seguinte: a parábola do banquete de casamento. Jesus falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que forem convidados que preparei o banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado para que venham para o banquete de casamento. Verso de número 5. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios. O restante agarraram os servos e maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou o seu exército e destruiu aqueles assassinos, queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem então emudeceu. Então o rei disse aos seus servos, aos que serviam: amarrem as mãos e os pés e o lance para fora, nas trevas. E ali haverá o choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos serão escolhidos. Amém? A palavra do Senhor ela é bem clara em nos mostrar a trajetória da vinda do Senhor Jesus através dessa parábola. Sabemos que os primeiros que foram chamados foi o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, de Jerusalém. Porém, aquele povo, quando Jesus veio, eles não estavam preparados para receber a boa nova. Então, eles não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Alguns aceitaram. No caso, temos os discípulos, aqueles que foram salvos e assim por diante. Porém, a palavra de Deus vai dizer que nesse casamento eles rejeitaram o convite de primeiro momento, sim ou não? Quando foi enviado a segunda vez os servos, aí a coisa já complicou, porque eles começaram a dar desculpa. Falou: não, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar de tudo, mas eu não tenho que cuidar do quê? De ir me apresentar ao rei. A primeira pergunta nesta noite é: quem é o seu rei? Quem é o seu Senhor? A quem, quando você sai da sua casa, você vem se apresentar nesse templo que nós estamos nesse momento? É o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. E quando Ele insiste em mandar ali os servos, aí a gente começa a enxergar esses servos como os discípulos de Jesus, que foram batendo de porta em porta, em cidade em cidade, levando a mensagem, até que chegou um momento que eles começaram a ser perseguidos, começaram a ser mortos, e deixaram então de existir nesse mundo, porém em outro eles estavam a existir, a glória com o Pai.
A pergunta é: será que nós, assim como nosso Pai tem nos enviado, nós temos ido? Ou será que nós ouvimos uma mensagem como essa, que eles foram maltratados e mortos, seguiremos anunciando o Evangelho? Será que hoje nós que estamos aqui sentados nessas cadeiras, com os nossos amigos, familiares, aqui do lado, estamos preparados para sair aí fora e de repente levar uma palavra negativa, ser ofendido, ser afrontado? Até mesmo dependendo do lugar que você se colocar, você pode ser agredido, você pode ser maltratado. Mas tudo isso em prol do quê? A gente faria isso e tiraria a coragem para fazer isso da onde? Qual seria o propósito? Anunciar que a noiva de Cristo está se preparando para o dia do casamento. Para anunciar que Jesus, ele vai voltar. Muitas das vezes nós pregamos tanta coisa. Não que seja errado pregar, por exemplo, sobre cura, sobre libertação, é necessário. Mas às vezes nós esquecemos de pregar sobre o que fez a nossa fé se firmar, que é Jesus. Esquecemos de pregar que esse mesmo Jesus que se entregou numa cruz, ele está preparando as moradas e nós estamos aqui preparando as pessoas para chegar até ele. Eu sei que é difícil quando a gente prega uma vez para uma pessoa, ela não ouve. A gente prega de novo, ela não ouve. A gente prega de novo, a terceira a gente já quer desistir. Mas às vezes é a pessoa que você mais ama. Pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu irmão, pode ser o seu parente, um amigo, vizinho, até mesmo o seu cônjuge. Mas nós queremos continuar. A gente tem essa força de querer continuar falando de Deus para ele, para ela, não é? Quando a gente sai aí fora e a gente vê essas pessoas necessitadas, a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente não tem que olhar como um bêbado, a gente não tem que olhar como um drogado, a gente não tem que olhar como uma meretriz, a gente não tem que olhar como alguém que até um dia te ofendeu. A gente tem que olhar com amor, assim como Jesus olhou. Porque a primeira vez já era o suficiente, levando o nome, não precisaria mandar mais ninguém. Mas ele mandou mesmo assim que a gente voltasse, no caso aqui, e falasse das boas novas. A Bíblia não relata, mas ele diz que alguns foram maltratados e outros mortos. Então eu creio que os que foram maltratados chegaram até o rei e se apresentaram. É você quando chega aqui e fala: ô Senhor, eu estou orando tanto por aquela alma, estou pedindo tanto por aquela alma. Será que o Senhor não vai trazer ela para a presença? Será que é eu que estou errando? Eu creio que tem pessoas aqui que evangelizam e quando ouve um não do irmão que não vem até o culto, ela pensa que o problema é nela, o problema não está em você. O problema é que essa pessoa não quer dar ouvido. E a nossa missão é continuar falando. Quem se lembra do João Batista no deserto? Ele pregava no deserto. A gente ainda prega num lugar abençoado por Deus, que é o Brasil. Tudo bem, a gente sabe que São Paulo são 4 estações no dia, mas a gente consegue levar a palavra com facilidade aqui. A gente consegue através de um status, através de um vídeo, através de uma mensagem, através de um convite que essa pessoa venha até a casa do Senhor. A gente consegue também, se a gente se unir e sair, né, irmã Clara, de porta em porta, a gente consegue levar a mensagem do Senhor. Mas tem lugares que não são possíveis. Tem lugares que a sua oração vai ser a estratégia que Deus vai usar. Porque através da tua oração, algo vai acontecer, como foi louvado. Um terremoto tem que acontecer quando você ora. Um terremoto tem que acontecer toda vez que você colocar o teu joelho no chão em propósito de algo. A tua oração, ela não é feita com um Deus de barro, não é feita com um Deus de madeira, não é feito para um Deus inexistente, não, muito pelo contrário. É para um Deus vivo que te capacitou de chegar até aqui com a estrutura que você tem hoje. Você acha que a nossa vontade carnal ela está sentado aqui? A nossa vontade carnal ela está em nossas casas, sim ou não? Muitos chegaram do trabalho, queria estar descansando, tomando banho, fazendo qualquer coisa, menos estar aqui. Mas você está aqui, sim ou não? Glória a Deus. E o que me chama a atenção é que essas pessoas que foram maltratadas e alguns que não sobreviveram,
elas não param de trabalhar. O rei fala: agora você vai de novo. Você vai de novo, você entendeu? Você vai ter que ir de novo. Só que agora você não vai insistir nessa pessoa. Eu quero que você mire um alvo novo. Não procure as pessoas que aparentemente, que são as da nossa casa, merecem a salvação. Você continua orando por eles. Já convidou, agora mire outras pessoas. Tem pessoas na rua, tem pessoas no seu trabalho, tem pessoas em estações, tem pessoas em qualquer lugar que nós for, tem pessoas, sim ou não? Até mesmo no mercado, você enquanto passa no caixa, você pode evangelizar e falar que Jesus é bom. Quando o açougueiro está te enrolando ali para atender, você evangeliza ele também. Você pode fazer o ID de qualquer maneira, basta você e uma pessoa. Ou seja, você tem a capacidade de fazer o que Jesus falou. Vai e convida todos, sem exceção. Ah, mas aquele ali eu não vou muito com a cara, convida ele. Às vezes você não vai com a cara da pessoa, mas a pessoa ela te admira. Ela sabe o teu testemunho, ela sabe a hora que você sai para trabalhar, ela sabe que você é homem de uma mulher só, que você é esposa de um homem só. Ela sabe que você é uma pessoa que vem da casa dela para o trabalho e para a igreja. Ela não te vê em bares, não te vê em bebedice, não te vê cometendo nenhum tipo de crime ou adultério por aí. Talvez você tenha sido um servo que não tenha acreditado no seu testemunho. Eu entendo isso. Mas como pode você ser um filho que não acredita no que o seu pai te pediu? Você acha que um pai pede algo impossível para o filho? Se ele falou que você é capaz de ir fora e falar dele para alguém, é porque você é capacitado. Você é capacitado porque você ora, porque você jejuma, porque você lê a Bíblia, porque você não está solto no mundo, você não é um desigrejado. Você faz parte de um ministério. Esse ministério é uma parte do corpo da noiva de Cristo. Nós fazemos parte daqueles da geração eleita que serão salvos. Nós fazemos parte de algo muito importante e às vezes nós ignoramos do que nós fazemos parte. É engraçado quando você vê alguma reportagem, você vê que eles falam que se reuniu os ministros, né? Ministro da Justiça, ministro da Saúde, ministro... Só que eu nunca ouvi eles falar que tinha um ministro de Deus lá, um servo de Deus. Já parou para pensar que quando nós julgamos muitas das vezes a política, nós esquecemos que tem cristãos que são políticos? E quando nós vamos falar, nós colocamos todo num pacote só? São tudo ladrão, não é o que a gente acaba comentando? É assim que você se vê lá fora. Quando alguém olha para você, você acha que eles acham que você é um crentinho. Só que não, ele sabe que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, e ele está esperando você ir lá falar de Deus para ele. Porque ele sabe que tem muita gente que não tem coragem de falar de Deus para ele. Mas eu tenho certeza que tem coragem de chamar para fazer coisa errada. Então é com você que Deus está contando nesta noite. Você é quem Deus tem enviado. E o mais interessante é que aí convida todo mundo. Aí fala que convida os bons, mas convida os maus, os ruins. Todo mundo que a gente conseguir trazer para a igreja vai ficar? Não vai. Felizmente tem os que são para a perdição. A palavra de Deus deixa bem claro. Tem pessoas que não vão querer ser salvas. Mas como assim? Sim. Tem pessoas que vão olhar para mim, você pregando Jesus, falando de Jesus, e não vão acreditar que Jesus é capaz de mudar a vida delas. Não vão acreditar que Jesus é capaz de tirar ela do crime, das drogas, que é capaz de tirar ela desse mundinho de prostituição que ela vive, dessas alegrias temporárias que o mundo dá. Ela não consegue enxergar e vai ficar presa nisso, infelizmente. Mas nós estamos aqui para ajudar a maioria. A maioria ainda quer, a maioria ainda necessita ouvir. Ah, mas já falaram de Deus para ela. Tá, mas Deus quer usar você. É você que Deus quer enviar. É você que acha que não é capacitado, que Deus está mandando. Às vezes você pensa, ah, mas o irmão Roberto se veste tão bem, era melhor o irmão Roberto ir. Mas às vezes aquela pessoa olha para o irmão Roberto e fala assim, nossa, é um homem de Deus. Tem gente que chega a achar que quem usa social é santo. E não é assim que funciona. Nós sabemos que nós temos nossas limitações.
Que também vai ter o dia que a gente vai chutar a pedra e a gente não vai elogiar ela. Você elogia a pedra quando você chuta ela? Não elogia. Então Deus sabe da sua capacitação. Deus sabe para onde Ele está te enviando e para quem está te enviando. Deus podia enviar qualquer um para Nínive. Ele enviou quem? Jonas. Ele sabia que era Jonas. Ele sabia que era através de Jonas que eles iam dar ouvido, iam fazer aquele jejum extraordinário. Para mim extraordinário, que até o animal jejuar. Quem cria animal sabe como é difícil o animal jejuar. E todos foram salvos. Deus teve misericórdia de Nínive naquele momento. Jonas é o nome. Nós somos quantos aqui nesta noite? Quantos nós somos? Olha para o seu lado. Somos muitos. Nós estamos deixando passar despercebido quem está conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós não andamos sozinhos. Não fazemos nada por nós mesmos. Somos sempre ordenados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te direciona. Até o trabalho que você vai entrar, o Espírito Santo que vai te direcionar. O que você vai comprar, o Espírito Santo vai te direcionar. Aonde você vai investir, com quem você vai andar, o que você vai usar, é o Espírito Santo que vai te direcionar. Porque no momento que você for fazer algo que lhe desagrada, Ele vai falar: para, não é desse jeito, não foi o que eu te pedi, não foi o que você foi ensinado, não é o que você leu. Você lê? Tem que ler. Porque se não ler, como que Ele vai te aconselhar? Vou para a pergunta básica. Quem quer casar, levanta a mão. Para você conhecer o seu cônjuge, você teve que fazer perguntas, certo? Para ele. Sim ou não? Sim. E quando você foi conhecer o seu cônjuge, tinha um livro falando da vida dele? Não tinha. Ia ser mais fácil. Calma aí, deixa eu ler o manual da Priscila aqui. Ah, a Priscila é assim. Já sei como falar com ela. Você tem um manual para falar com Deus. Você não sabe falar com Deus ainda. Você tem um manual, você sabe como Deus é. Ele deixa claro na palavra dele como Ele é. Para começar, Ele é justo. Então não pense em fazer injustiça, porque Ele nunca foi injusto com você. Ah, mas você não conhece minha história, eu já passei por tanta coisa. Gente, se a gente for sentar, todo mundo vai chorar. Porque se a gente for contar o que cada um passou, a gente vai ficar triste, porque a gente é carne. A gente tem que ver o que Ele nos livrou, o que Deus nos permitiu chegar, o que Deus nos permitiu fazer, a quem Deus te permitiu se tornar. Olha para quem você é hoje e olha para quem você era. Começa a analisar a pessoa que você se tornou. Você se tornou uma pessoa que não visou apenas sua vida profissional, porque é o que o mundo ensina. Você tem que ser médico, você tem que ser, sei lá, um engenheiro, você tem que ser um astronauta. Vai, gente, ajuda, tô brincando. Mas assim, gente, o mundo pede tanto pra gente ser, só que o que Deus quer que você seja. É muito lindo quando eu ouço alguém falar: ó, o homem de Deus passando, a mulher de Deus. Eu conheço ali a homem de Deus, a mulher de Deus. É o maior título que você pode ter, ser reconhecido como alguém de Deus, como um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Não há nada que vá desse título. Ah, mas se eu for ungido a pastor, sendo homem de Deus, você ainda tem o maior título. Ah, mas se eu for bispo, você ainda continua tendo o maior título. Você é o homem e a mulher de Deus. Não há título eclesiástico que vá cobrir que você é uma pessoa de Deus, que você serve a Ele. E agora, continuando, eles trazem todo mundo, tem os bons e os maus. Agora a gente vai para uma parte que me preocupa. Você sabia que antigamente, numa festa de casamento, como a gente viu, ele chamou primeiro os que era da alta classe ali, que iria estar bem vestido para a festa, sim ou não? Os que eram mais respeitados, que tinha nome, sim ou não? Só que depois ele falou: ó, já que não veio ninguém, o banquete está pronto, está na mesa. Vai lá e chama qualquer um.
Se a gente for lá fora agora, qual a possibilidade da gente encontrar um morador de rua? É grande ou não é? E você chamando ele para vir para a igreja, você acha que ele vai se sentir à vontade com a roupa que ele está? Agora eu te pergunto, na festa de casamento de um rei, você estaria à vontade com a roupa que você está hoje? Você queria comprar uma roupa de marca? Você queria a melhor roupa? Sim ou não? Sim. E assim é a nossa salvação. A melhor coisa, a melhor roupa que nós recebemos foi as nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Porque quando chegar o momento da acusação, as suas vestes vão estar brancas. Você vai ser olhado para você e vai falar: em você não tem nenhum jugo, não tem nenhuma culpa. Pode entrar. Bem-vindo ao reino do meu Pai. Só que havia uma pessoa que não aceitou. Você está vendo como é difícil? Não basta a gente estar na presença de Deus. É necessário aceitar que Ele lave as nossas vestes. É necessário aceitar a veste nupcial para naquele grande dia no encontro nos céus com Jesus, eu e você subir. E como é que eu aceito essa veste? É quando eu abro mão de mim mesmo. É quando eu paro de tomar as rédeas da minha vida que eu disse que entreguei para Deus e de repente eu tomei de volta. Ah não, estou passando um aperto. Eu acho que é porque eu dizimei. Esse mês eu não vou dizimar não, vai sobrar um pouquinho mais. Aí você vai ver e piora. Ah não, já sei. É só eu ir para a igreja só no domingo. Eu fui na quarta, eu fiquei cansado, acordei 5 minutos atrasado no tempo de trabalho, na quinta. É você deixar de pôr sempre a culpa dos erros nas coisas que são para Deus. Porque quando é para Deus, tudo que der errado, eu vejo todo mundo querendo apontar e falar: é por causa disso, é por causa daquilo. Mas sempre relacionado à vida espiritual. Ninguém nunca olha para si mesmo e fala: não, fui eu que fui deitar mais tarde. Não, fui eu que de repente, usei um pouquinho a mais do cartão de crédito e não deu para tirar o dízimo. Ninguém fala assim: fui eu. Pegar tua veste nupcial é você assumir os teus erros e saber que tem alguém que vai resolver os teus problemas. Alguém que mesmo que você continue fazendo o que é certo, você venha passar, como foi dito, um deserto. Não tem problema passar deserto. Desde quando o deserto mata a crente? Não. Deserto mostra que crente você é. E que crente você é nesta noite? Quantos desertos você passou e foi fiel um pouco? E no muito Ele te colocará. Quantas vezes falaram para você que não valia a pena entrar por uma porta de uma igreja? Que aqui só tinha ladrão. Até hoje eu entro e saio com os meus pertences e ninguém nunca tocou em nada. Aqui ninguém fica me pedindo, sabe, para fazer uma barbaridade, que nem eu vejo aí, paga uma cerveja, é uma coisa tão normal, né, parece, paga um cigarro. Não, muito pelo contrário, é que me pede para me ajudar a pagar umas penitências, às vezes ora por mim, e é para isso que nós estamos aqui, para orar junto. É para mim orar por você e você orar por mim. Eu comprar a tua briga e você comprar a minha. E quando o Papai do Céu estiver ouvindo lá nossas orações, saber que nós somos um corpo unido. E saber que nós caminhamos em foco de um único objetivo, que é a salvação. Sem olhar para o irmão e querer ser melhor que ele. Muito pelo contrário. Sempre desejando que o meu irmão seja melhor que eu. É assim que eu aprendi. Jesus mesmo me ensinou. Ele falou: olha, quem quiser ser melhor que o outro, seja o menor. E vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, assim, se Jesus mesmo disse que nós estamos capacitados a desejar o melhor para o nosso irmão, desejemos. Desejemos sempre. Sempre que um irmão pedir para você uma oração, não deixe de orar, ore. Sempre que um irmão olhar para você e falar: irmão, estou passando por uma dificuldade, não só fale Deus vai prover, não. Procure saber qual é a dificuldade. Talvez é você que Deus colocou naquele momento para poder ajudar o irmão, porque você está capacitado. Eu já disse isso. E para finalizar, aquele que foi encontrado sem as vestes nupciais, ele também tem um julgamento. Ele não pode ficar na festa, porque para nós será uma grande festa viver com o Senhor Jesus nos céus. Mas para aqueles que não aceitarem, infelizmente eles serão lançados nas trevas, onde há um grande gemido e ranger de dentes. Já parou para pensar? Melhor, parou para pensar não. Quem aqui já teve oportunidade
de estar em uma emergência de um hospital? Quem já teve? Levanta a mão. A gente vê coisa bonita lá, é gente gritando, é gente gemendo, é gente dependendo de gente. Mas para ser salvo a gente depende de Deus. Nós dependemos de alguém que soube me amar e te amar com os meus e os seus erros. Nós dependemos daquele que se entregou numa cruz onde nenhum de nós seria capaz de se entregar. Nós dependemos daquele que pode prover até mesmo sem você crer. Porque Ele, mesmo sem você crer, provê para te provar que Ele é Deus. Deus tem provado que Ele é Deus aqui nesta noite. Ele tem provado que Ele é Deus porque você não sabia que você está aqui ou como você está aqui, mas você está. Eu creio que na sua cabeça passou por diversas vezes de não vir nesse culto. Muitos olharam para o tempo, outros olharam para qualquer outro tipo de dificuldade, mas Deus permitiu que muitos foram chamados e poucos foram escolhidos para ouvir a mensagem de hoje. Glória a Deus. Você ouviu e você tem a missão de levar para quem não veio e para quem está aí fora, perecendo. Agora a última pergunta dessa noite. Quem aqui é capacitado para falar de Deus aí fora? Levanta a mão. Glória a Deus. Então assim eu entrego o microfone e agradeço a oportunidade. Glória a Deus.